Olá, pessoal! No Se Informa de hoje vamos falar sobre o tratamento da herpes zoster. As internações causadas por herpes zoster têm aumentado de forma progressiva no Brasil nos últimos anos, evidenciando a necessidade de conscientização sobre a sua gravidade. Segundo dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, foram 2.037 internações em 2022, 2.284 em 2023 e 2.654 em 2024. Esses dados revelam o crescimento dessa infecção e a importância de falar sobre ela. Mas afinal, o que é o herpes zoster? Popularmente conhecida por cobreiro, o herpes zoster é uma infecção viral causada pelo vírus varicela zoster, o mesmo vírus da catapora. Depois que a pessoa tem catapora, geralmente na infância, esse vírus não desaparece do organismo e fica adormecido, escondido nos gânglios nervosos. Anos ou até décadas depois, esse vírus pode ser reativado devido a uma queda na imunidade e provocar o herpes zoster. O herpes zoster é relativamente comum. Estima-se que 1 em cada 3 pessoas vai ter pelo menos um episódio ao longo da vida. Ele é mais frequente em pessoas acima de 50 anos e em pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, como pacientes com câncer, HIV ou que usam medicamentos imunossupressores. Os sintomas começam geralmente com dor, formigamento ou queimação em uma região do corpo. Depois de 1 a 3 dias, surge a erupção cutânea dolorosa, em forma de pequenas bolhas agrupadas, que seguem o trajeto de um nervo, acompanhando uma linha. Por isso dizemos que é uma erupção dermatomal. A principal complicação é a chamada neuralgia pós-herpética, uma dor que pode durar meses após a cicatrização das lesões. Em alguns casos, o vírus pode afetar os olhos, o ouvido ou até mesmo o sistema nervoso central, causando problemas mais graves. Depois dessa breve introdução, vamos falar sobre o tratamento. A terapia antiviral é fundamental no tratamento do herpes zoster. Quando iniciada até 72 horas após o início dos sintomas, ela acelera a resolução das lesões, diminui a intensidade da dor aguda e reduz o risco de complicações, como a neuralgia pós-herpética, especialmente em pacientes idosos. As opções mais utilizadas são aciclovir, velaciclovir e fanciclovir. O aciclovir é um antiviral usado contra o vírus do herpes e o vírus da varicela zoster. Quando entra no organismo, ele ainda não está na sua forma ativa. Para funcionar, precisa passar por algumas transformações dentro das células infectadas. Primeiro, o vírus produz uma enzima chamada timidina quinase, que transforma o aciclovir em aciclovir monofosfato. Depois disso, as enzimas normais da própria célula continuam o processo, transformando o monofosfato em aciclovir difosfato e, por fim, em aciclovir trifosfato, que é a forma realmente ativa. O aciclovir trifosfato se parece muito com as peças que o vírus usa para construir seu DNA. Então, quando o vírus tenta se multiplicar, ele acaba usando o aciclovir no lugar do material correto. Isso bloqueia a enzima do vírus, a DNA polimerase, e impede a produção do DNA viral. Assim, o vírus não consegue se reproduzir e a infecção é controlada, sem prejudicar tanto as células normais, porque nelas o aciclovir não chega a ser ativado da mesma forma. A posologia é de 800 mg 5 vezes ao dia, por 5 a 7 dias. O valaciclovir é um profármaco do aciclovir. Depois de absorvido, é rapidamente, quase completamente convertido em aciclovir pelo metabolismo intestinal e hepático, e vai passar pelos mesmos processos até chegar a aciclovir trifosfato e inibir a replicação viral. A posologia é de 1 grama, 3 vezes ao dia, por 5 a 7 dias. Já o fanciclovir é um profármaco que sofre rápida biotransformação no composto ativo penciclovir. Quando absorvido, ele é fosforilado pela timidina quinase viral em células infectadas pelo vírus para uma forma de monofosfato,
que é então convertido em trifosfato de penciclovir e compete com o trifosfato de desoxiguanosina para inibir a DNA polimerase do vírus. Portanto, a síntese e replicação do DNA viral do herpes é inibida seletivamente. A posologia é de 500 mg 3 vezes ao dia por 7 dias. Em pacientes imunocomprometidos ou em casos graves, pode ser necessário o uso de aciclovir intravenoso. Nesses pacientes, deve-se iniciar o tratamento com aciclovir intravenoso 10 mg por quilo a cada 8 horas. Quando as lesões apresentarem melhora, o paciente pode ser transferido para tratamento oral, como valaciclovir, 1 grama 3 vezes ao dia. A duração da terapia é tipicamente de 10 a 14 dias, mas pode ser estendida em pacientes com sintomas persistentes. A dor é um dos sintomas mais incômodos do herpes zoster. Para a dor leve a moderada, podem ser utilizados analgésicos comuns, como paracetamol e alguns anti-inflamatórios. Em casos de dor intensa, pode ser necessária a prescrição de opioides de curta duração, como a codeína e tramadol. A codeína age principalmente por se transformar em morfina e ativar receptores opioides para aliviar a dor, enquanto o tramadol combina ação fraca nesses receptores, com aumento de serotonina e noradrenalina para potencializar o efeito analgésico. Há uma variedade de tratamentos tópicos, incluindo creme tópico de aciclovir a 5%, lidocaína e capsaicina. O creme de capsaicina deve ser aplicado pelo menos 5 vezes ao dia, pois ele esgota os neurotransmissores nas terminações nervosas envolvidas, o que alivia a dor. A lidocaína tópica também pode ser usada para tratar pacientes com neuralgia pós-hepática. Deve ser usada a menor quantidade necessária de lidocaína para controlar os sintomas, aplicando uma pequena camada, usando o suficiente para cobrir a área afetada, conforme orientação médica. O creme de aciclovir geralmente é aplicado 5 vezes ao dia, durante 4 dias. Lave suas mãos antes e depois do uso do aciclovir creme. Evite esfregar a lesão ou tocá-la com a toalha, para evitar o agravamento ou a transferência da infecção para outras regiões. Não misture este creme com outros cremes ou loções. O aciclovir creme deve ser aplicado sobre as lesões já existentes ou lesões emergentes, preferencialmente no início da infecção. Para finalizar, lembre-se, o tratamento do herpes zoster precisa ser feito de forma rápida e adequada, mas sempre com orientação médica. Os antivirais, os analgésicos e até os cremes tópicos só devem ser usados com prescrição, porque cada paciente tem necessidades diferentes e alguns medicamentos podem trazer sérios riscos quando usados de forma incorreta. E não se esqueça, a vacinação é uma das formas mais eficazes de prevenção. Nunca se automedique, procure sempre um profissional de saúde. Se esse vídeo te ajudou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal do Centro de Informações sobre Medicamentos para mais conteúdos confiáveis sobre o uso seguro dos medicamentos. E até a próxima!